Abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, versículo... a partir do versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não tens cercado de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em Jó capítulo 1, no versículo 20 e 22, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. O tema dessa mensagem é o cântico que deixa Satanás sem graça. Diga comigo: o cântico que deixa Satanás sem graça. Nós estamos em meio a uma conferência de adoração. Canções são armas. E nessa noite você vai aprender um cântico que deixa Satanás sem graça. Porque a partir de hoje eu quero profetizar que Satanás ele vai ficar sem graça quando olhar para você. Diga: Satanás ele vai ficar sem graça quando olhar para mim. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Satanás irá ficar sem graça quando olhar para você. E essa conferência tem sido uma bênção, tem sido poderosa. Nós temos recebido tanto, temos sido empoderados de uma forma sobrenatural. Falamos de tantas coisas durante esse mês, ouvimos tantas palavras extraordinárias, recebemos direções, recebemos orientações, aprendemos estratégias tremendas, poderosas, fomos cheios da glória, estamos sendo cheios da glória do Pai, estamos vivendo dias extraordinários, mas hoje nós iremos aprender o cântico que deixa Satanás sem graça. E é um pouco fácil ser um verdadeiro adorador quando as coisas estão cooperando para o nosso bem. Mas quando não flui como gostaríamos, aí que começa tudo. Enquanto os ataques cortam a nossa carne, e até mesmo os nossos entes queridos, aí começa a mexer de uma forma muito profunda na nossa vida. Porque adorar a Deus quando tudo está bem é ótimo, é excelente. Ser um adorador quando as coisas estão fluindo é uma bênção. Mas quando as coisas estão fora de lugar, quando as coisas estão mexidas, quando mexe em nós, mexe nos nossos entes queridos, quando mexe nos nossos bens, tudo começa a ficar diferente. E é aí que de fato os verdadeiros adoradores se manifestam. É aí que de fato as canções viram armas.
É aí que de fato você estabelece altar diante de Deus, tendo como o seu corpo como sacrifício. É aí que tudo muda, é aí que faz toda a diferença. E Deus quer falar de você para o mundo espiritual. Ele pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus quer falar de você para o mundo espiritual. Ele pode falar de você para o mundo espiritual? Uma vida toda ouvimos falar das calamidades, da devastação causada pelo adversário na vida de Jó. Mas esse capítulo 1 nos mostra algo interessante. Deus tem prazer de falar de quem Ele sabe que vai sustentar qualquer adversidade nele e com Ele. Quando você é alguém que consegue sustentar qualquer adversidade nele e por Ele, Deus ele tem prazer de falar de você para o mundo espiritual. E eu vou repetir a pergunta: Deus quer falar de você para o mundo espiritual? Ele pode falar? Veja, quem começa a conversa aqui, no capítulo 1 de Jó, quem fala de Jó foi o próprio Deus. Olha, e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus ele tem prazer de olhar para Satanás quando ele veio ali, no meio dos anjos, como um intruso, como alguém indesejado, e se apresenta. E Deus fala e pergunta para ele: de onde tu vens? Ele fala: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Mas você tem observado o meu servo Jó? Deus ele fez questão de falar aqui: ó, eu quero te apresentar alguém, eu quero falar de alguém que está lá na terra, que é o ser humano comum, mas que não está se dobrando ao seu governo, que não está se dobrando à tua vontade, que está fazendo completamente diferente daquilo que você faz e tem feito. Eu quero te apresentar alguém que tem sido o meu reflexo na terra. Eu quero te apresentar alguém que tem andado semelhante a mim, estabelecendo o meu governo por onde ele passa. Deus ele quer falar de você para o mundo espiritual. Ele pode falar de você para o mundo espiritual. Ele pode te apresentar e dizer: olha aí, o meu servo Márcio. Você tem observado o meu servo Márcio, homem íntegro e fiel a mim, que não tem se desviado. Olha aí a minha serva Magali, a minha serva Elane, a minha serva Maria, a minha serva Antônia, a minha serva Marcela, a minha serva Joaquina, o meu servo João. Deus ele quer te apresentar para o mundo espiritual. Ele quer falar de você. Diga: Deus quer falar de mim. Deus dá um testemunho de Jó. Olha que coisa linda. Quem deu o testemunho de Jó? Foi o próprio Deus. Deus quer dar um testemunho de você. Eu quero falar profeticamente nessa noite para você. Deus vai dar testemunho da sua vida. Deus vai dar testemunho de você para o mundo espiritual, meu irmão. Glória a Deus. Bota um pouco de retorno aqui. Deus dá testemunho de Jó. Olha o que Deus fala: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus dará testemunho de você. Catuque a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus dará testemunho de você. Agora, note algo interessante de Satanás nessa fala. Olha o que Satanás fala: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? E eu pergunto a você: isso mudou? Não mudou. Esses 3 pilares, você, sua família e tudo que você possui, é uma obsessão de Satanás.
Satanás, ele é obcecado em destruir você, destruir a sua família e destruir tudo que você tem. Só que ele vira para Deus e fala: porventura tu não colocaste uma cerca em volta dele, protegendo a ele, a sua família e tudo que ele tem? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: uma cerca que Deus colocou para te proteger, proteger a tua família e proteger tudo que você tem. Satanás não vai te tocar, a não ser que Deus permita que ele te toque. Então não tem por que você temer, não tem por que você parar, não tem por que você olhar para trás em meio à adversidade. Deus está falando para você nessa noite: é uma cerca em volta de você, e Satanás não pode chegar até você, ele não pode tocar, não pode tocar na sua família, não pode tocar nos seus bens. E a pergunta é: nada mudou de Deus para nós, mas o que mudou? Mudou, nós mudamos, nós saímos da posição a qual Deus, ele mandou que nós estivéssemos. E Satanás sabe como te parar, mas Deus sabe quem é você. Satanás sabia como parar Jó, mas Deus sabia quem era Jó. Jó era íntegro, era correto, tinha caráter. Jó era um homem de Deus, um homem que oferecia holocaustos e sacrifícios e altar de adoração todos os dias, para ele, para sua esposa e para todos os seus filhos. E veja que coisa interessante. Satã é uma palavra usada no original, mas foi mudada por Satanás ao longo das traduções. A palavra hebraica que significa advogado de acusação é Satã. Satanás, todas as vezes que você vê essa palavra escrita Satanás com S maiúsculo na Bíblia, é um erro de tradução. Satanás é um advogado de acusação, Satã, melhor dizendo. Aparece de forma indesejada, requerendo o que ele julga que estava perdendo por causa de Jó. E o que ele estava perdendo por causa de Jó? Era a terra. Por quê? Porque Jó estava se opondo ao governo dele, ao governo de destruição, ao governo de falência, ao governo de desgraça. Jó estava prosperando. Jó estava crescendo. Jó estava se tornando alguém conhecido pela sua riqueza e prosperidade. Então, ele entra diante de Deus como advogado de acusação. Nesse tempo, no tempo antigo, você não precisava ter uma formação de advogado para advogar uma causa. Bastava você se apresentar e dizer: eu quero defender ou quero acusar alguém, que logo você se tornaria um advogado de defesa, um advogado de acusação. E quando Satanás ele vai lá na presença de Deus, ele não vai por acaso. Ele vai porque ele tinha um caso contra Jó. Ele queria apresentar um caso contra Jó diante de Deus, diante das cortes celestiais. E ele chega lá e diz... E Satanás responde. Deus pergunta: de onde tu vens? Eu venho de arrodear a terra e passear por ela. Arrodear a terra e passear por ela. Essa é uma expressão idiomática. Era um trajeto que o rei usava para ver se ninguém estava se opondo ao seu governo. Foi usada também lá em Gênesis. E passeava o Senhor na viração do dia pelo jardim do Éden, para ver se estava tudo bem. Foi usada também lá em Davi, nos Salmos, no livro de... Quando fala que, melhor dizendo, no livro de Reis, quando fala que Davi passeava pelo seu palácio, quando viu Betseba tomando banho. Essa expressão rodear e passear é quando o rei ele anda pelo seu reinado para ver se está tudo bem e se ninguém vai contra o seu reino. Entenda,
Satanás ele vai diante de Deus como se ele fosse o dono da terra. E quando Deus pergunta para ele, de onde tu vens? Ele fala, de passear e rodear a terra. Ou seja, de andar pelo meu reino. De andar pelo aquilo que é meu. E alguém lá que está se opondo ao meu governo. Deus também fazia isso na viração do dia, lá no Jardim do Éden. Toda a viração do dia ele vinha para ver se estava tudo certo, se estava tudo bem. Os reis tinham o costume de andar pelo seu reinado para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo e se alguém estava se opondo a ele. Mas quando o diabo fala de rodear a terra e passear por ela, ele está dizendo, a terra é minha. E por que esse cara está lá agora? Querendo se opor ao meu governo, fazendo tudo diferente do que eu faço. Eu vim aqui porque eu estou perdendo espaço para ele. Ele está se tornando conhecido. Ele está se tornando alguém grande. Ele está me incomodando. E quando eu estava passeando pelo meu reino, pelo meu reinado, eu vi Jó. E eu não estou nem um pouco me agradando dele. Por quê? Satanás ele teve a petulância e a ousadia de chegar diante de Deus, para dizer naquele momento ali que a terra era dele. Por quê? Porque o casal adâmico comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e deu a autoridade da terra para ele. E o homem nesse momento ele perde a autoridade, e Satanás passa a ter autoridade sobre a terra, e ele vai lá reivindicar a autoridade que ele tinha sobre aquele território chamado terra. E ele não vai por acaso, ele sabia o que ele queria, ele sabia que tinha alguém ali dentro do seu reinado que estava atrapalhando ele, que estava indo de encontro e confrontando ele com um governo que não era o governo dele, que era um governo de crescimento e de prosperidade. E quando Adão e Eva comem desse fruto da ciência do bem e do mal, ele dá autoridade para Satanás, porque ele peca. E deixa eu te falar algo aqui, e todas as vezes que você peca, você dá autoridade a Satanás para dizer que aquilo que te pertence é dele, porque você perdeu a autoridade. E por que ele não toca em Jó diretamente? Porque Jó era um homem íntegro, reto, tinha caráter e era temente a Deus. E ele não poderia tocar em Jó se antes e diante de Deus, como um advogado de acusação, acusar Jó que ele estava em seu território. Satanás ele não pode te atacar se você não lhe der autoridade. E toda autoridade que Satanás tem é você que dá para ele. Porque se você for um homem reto, íntegro e temente a Deus, Satanás, o único lugar que ele pode estar na tua vida é embaixo dos seus pés. Então Deus fala para ele: você já viu o meu servo Jó? Tem um que se opõe ao seu governo, Jó. Quando um homem reflete Deus através do seu caráter, ele incomoda Satanás. E se você tem sofrido ataques, é porque você tem incomodado Satanás. Porque você deveria estranhar se Satanás estivesse quieto a seu respeito. Você deveria se incomodar se Satanás não quisesse atacar a tua família. Você deveria se incomodar se Satanás não estivesse tentando atacar as suas finanças. Mas se ele está atacando, você está incomodando Satanás, o inferno. Ei, meu irmão, eu quero dizer que você está na direção certa. Eu quero dizer que você está no caminho certo. Se ele está tentando te destruir, meu irmão, é porque você está na direção certa. Ei, o que não nós podemos é estar indo na mesma direção que Satanás. Nós temos que estar indo de encontro a Satanás.
na contramão. Era o que Jó estava fazendo. E Satanás se incomoda com a posição do governo de Jó. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Satanás está se incomodando com a oposição que você está fazendo ele aqui na terra. Qual a posição que você está fazendo ele em Vila Maria Helena? Qual a posição que você está fazendo ele no Rio de Janeiro, no Brasil? Satanás está incomodado com a sua oposição, porque o seu governo é o modelo do governo dos céus. Ou você pode ser mais feliz nessa noite. Você pode ser destravado nessa noite. Você pode ser desbloqueado nessa noite. Você pode ser ativado nessa noite. Oh! Aí Satanás diz: ele se põe porque o Senhor o compra. Então o Senhor diz: testa ele. Olha o que Satanás fala para Deus: pô, é fácil. Tu está comprando o Jó? Tu está dando tudo para ele? Está enriquecendo? Tira esse apito aí, essa microfonia. Você está enriquecendo a ele. Você está dando dinheiro. Você está fazendo tudo o que ele quer. Tem família saudável, tem tudo. Aí é fácil. É o que Deus fala. Então o Senhor disse: testa ele. Testa o caráter dele. Testa a integridade dele. Testa a obediência dele. Só não toca nele. Aí, meu irmão, aí Satanás sai de lá, depois de apresentar um caso contra Jó no tribunal dos céus, pronto para o ataque. E o que você precisa entender é que todo ataque contra nossas vidas são extremamente planejados por Satanás. Satanás não acorda, acho que ele nem dorme, né? Se Satanás não pode dormir, que ele tem uma vida atribulada. Satanás está dormindo, tem alguma coisa errada. Satanás não faz isso de uma noite para o dia. Ele planeja tudo. Aí Satanás, o que ele faz? Ele prepara e planeja todo um ataque na vida de Jó, na família de Jó. Ele planeja vir um ataque do sul, do oeste, do norte e do leste. Dos quatro cantos. Diga, dos quatro cantos. Dos quatro cantos ele planejou para atacar Jó. Ou seja, ele queria deixar Jó sem saída. Aí começam os ataques. Por isso a nossa vida precisa ser de constante oração. Para desestabilizarmos de forma antecipada o ataque de Satanás. Se você é um crente que não ora, você precisa orar. Você precisa buscar. Porque quando você ora, você desestabiliza o ataque de Satanás de forma antecipada. Ele está lá planejando e você já está desestabilizando. Você já está tornando os planos dele confusos e desbaratinados. A sua oração tem poder para isso. Mas se você não ora, você é atacado, você é pego de surpresa. Aí você diz: ai meu Deus, o que eu fiz? O que você não fez foi orar. O que você não fez foi antecipar-se para quebrar todo arquétipo estabelecido por Satanás contra a sua vida. Aí vamos lá. Olha as características dos ataques. Olha o primeiro ataque. E aqui eu vou bem tranquilo, que é para vocês entenderem o que eu vou ministrar. Primeiro ataque, gado. 500 juntas de boi e 500 juntas de jumento. Foram roubados pelos salbeus, árabes, vindo do sul. O primeiro ataque vem do sul. Eu vou falar para você, todo vento que vem do sul, vem para tirar aquilo que não presta da sua vida.
Só que eu não vou entrar nessa ministração hoje, não. Representante do sul, representava, os gados, representava o sustento de Jó. Representava as suas finanças. Até os dias de hoje, são essas a tentativa de Satanás. Ele tenta contra a sua casa, ele tenta contra as suas finanças, ele tenta contra a sua vida. Alguma coisa mudou? Não. Quem mudou? Nós mudamos. Diga, nós mudamos. Porque nós não nos posicionamos como Jó se posicionou. Primeiro ataque, veio devastando todas as finanças de Jó. Ele toca nas finanças, e a primeira coisa é desestabilizar a casa. Ei, diga para a pessoa que está ao seu lado, dê atenção às suas finanças. Se ela for afetada, tudo muda. O que Satanás queria era afetar a casa de Jó. Satanás queria era afetar a estrutura da casa de Jó, a estrutura familiar de Jó. E a primeira coisa que ele faz é vir do sul e roubar todas as suas finanças, deixar Jó sem condição. O segundo ataque, 7.000 ovelhas foram queimadas por raios, vindo de cima, do oeste, da direção do mar. Além de somar-se com a agricultura e o gado, como sustento financeiro, as ovelhas serviam para sustento espiritual. Pois com elas Jó oferecia holocausto em adoração a Deus. Satanás neutraliza o caminho de manter a sustentação espiritual e física da casa de Jó. Agora, como Jó oferece holocausto? Como Jó queima incenso, como ele queimava todos os dias holocausto e sacrifício para os seus filhos. Como Jó adora. Satanás queria neutralizar o sustento espiritual e o sustento físico da casa de Jó. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, cerque as tuas finanças em fidelidade. Cerque as suas finanças em fidelidade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, cerque as suas finanças em fidelidade. Porque a primeira coisa que Satanás quer atacar são as nossas finanças. Ele quer trazer desestabilidade. Ele quer neutralizar o sustento físico e o sustento espiritual. Se você não tem uma vida financeira saudável, se a sua vida financeira é atacada, você perde o sustento físico e o sustento espiritual. Como você oferece o sacrifício, como você adora, porque aonde está o seu bem, está o seu coração. E aonde está o seu coração, está o seu bem. Se o seu coração não está na casa do Senhor, o seu bem também não vai estar. E você não vai conseguir estabelecer holocausto de adoração. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, cuide das suas finanças. Proteja as suas finanças. Ele tenta desestabilizar Jó, cortando a condição de Jó adorar a ele através do sacrifício. Quantas pessoas têm tido as suas finanças atacadas e não entendem por que, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque as minhas finanças estão sendo atacadas, porque o diabo quer neutralizar a sua condição de adorar, de manter a sua vida de pé. Você vê o poder do testemunho, o poder da fidelidade, como muda a chave, como abre o ciclo de provisão, como desbloqueia aquilo que estava bloqueado há anos. Meu irmão, quando você cuida das suas finanças em fidelidade, Satanás não pode te desestabilizar. E você olha e fala, meu Deus, eu preciso adorar. Vê que o Bahia falou que ficou nervoso lá no ônibus, lá querendo o Pix para mandar a oferta. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali é que abriu o fluxo de provisão para ele. Ele estava vivendo um milagre, porque ele estava cuidando das suas finanças desde o momento que ele passou a ser um patrocinador da obra. Terceiro ataque, os camelos. 3.000 camelos foram roubados pelos caldeus. Bandidos que vieram da região da Mesopotâmia, do norte. Então ele sofre primeiro do sul, do oeste. Agora ele sofre o terceiro ataque do norte. Os camelos serviam para transportar mercadorias da produção agrícola, e representava também a mobilidade, a possibilidade de Jó encontrar uma saída para a sua vida. Onde ele mexe?
Mexe primeiro nas finanças. Tira a provisão física e espiritual. Depois mexe na mobilidade de Jó. Satanás, ele quer te parar, meu irmão. Satanás, ele quer te parar. Satanás, ele quer te manter estagnado. Ele quer mexer na sua mobilidade. É por isso que você fala: eu não consigo sair do lugar, eu não consigo avançar, eu rodo e estou no mesmo lugar. Porque Satanás quer te parar, meu irmão. Mas essa noite você vai fazer o cântico que deixa Satanás sem graça. Você vai nessa noite cantar o cântico que deixa Satanás sem graça, assim como Jó cantou. Deus quer dar testemunho de você, meu irmão. Deus quer falar de você para o mundo espiritual. Sabe o que você não está entendendo? Que essa noite, através dessa conferência Canções São Armas, Deus está virando a chave na tua vida. Deus está virando a chave na tua vida. Diga comigo: Deus está virando a chave na minha vida. Diga: Deus está virando a chave na minha vida. Satanás não vai mexer na minha mobilidade. Satanás não vai me parar. Satanás não vai me cercar. Satanás não vai me emparedar. Eu creio. Oh! Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Satanás queria que Jó olhasse e falasse: não tem saída. Levaram o meu sustento. Levaram a minha sustentação espiritual. Agora roubaram os camelos. Eu não tenho mais mobilidade. Acabou. Eu estou num caminho sem volta. Não tem como eu sair disso. Como eu vou encontrar um caminho, uma saída para a crise que eu estou? Era isso que Satanás ele queria. Deixar Jó encurralado na crise que ele estava, na crise emocional, psicológica, na crise a qual veio na sua alma, no seu espírito. Mas Jó, ele sabia o Deus em quem ele cria. A pergunta que não quer calar é: você sabe no Deus a qual você tem crido? Você conhece o Deus que você tem crido? Quarto ataque. Os filhos foram mortos por um tufão vindo do deserto da Arábia, que ficava no leste. A intenção era dar um golpe fatal no coração do patriarca. Mas é aqui que tudo muda, meu irmão. Diga: é aqui que tudo muda. Não, diga com convicção: é aqui que tudo muda. Diga: é aqui que tudo muda. Satanás vem com checkmate, meu irmão. E ele mata todos os 10 filhos de Jó. E quando Jó recebe a notícia, olha o que ele faz. É aqui que ele vira a chave. É aqui que ele deixa Satanás sem graça. Porque o que Satanás foi reivindicar a Deus? Foi dizer para Deus que Deus estava comprando Jó, que estava dando tudo para ele, que ele só era quem ele era porque ele tinha tudo. E é aqui que ele deixa Satanás sem graça. Porque quando ele recebe a notícia, ele canta o cântico que deixa Satanás sem graça. No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh! Oh! É aqui que Jó deixa Satanás sem graça. Esse é o cântico que você tem que cantar. Se você está passando por uma aprovação, você tem que dizer: oh Senhor, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá, tu me deu e tu mesmo tomou, bendito seja o teu nome. Amém. Eu queria ver a cara de Satanás nesse momento diante do mundo espiritual. Agora Jó não tem bens, agora Jó não tem filhos, agora Jó não tem finanças. Agora a sua mobilidade é paralisada. E agora ele faz o cântico que deixa Satanás sem graça. Foi Deus que me deu, ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Satanás ele fica sem graça.
Entenda algo, esse é um tempo da igreja deixar Satanás sem graça. Esse é um tempo de você parar de murmurar, de reclamar, de dizer que o Senhor não está fazendo. Meu Deus. Esse é um tempo de você deixar Satanás sem graça. Quem foi que falou? O Senhor não estava fazendo. Quando dos quatro cantos vieram ataques sobre a vida de Jó. Deus, ele estava forjando o caráter de Jó. Deus, ele está forjando o seu caráter. Deus, ele está dizendo para Satanás: vai lá, toca no caráter dele, vai lá, toca. Prova o caráter, prova a integridade, prova a fidelidade. Ele vai continuar sendo fiel, tendo ou não tendo, porque ele sabe o Deus a qual ele tem crido. Meu Deus, você pode ser mais expressivo nessa noite. Você pode ser melhor nessa noite. Deus está falando para você nessa noite. Deus, ele está dizendo para você, Deus vai dar testemunho de você. Você imagina a cara de Satanás dando um sorriso amarelo diante do mundo espiritual e dizendo: não foi nada daquilo que eu pensei. Como sempre, eu estou redondamente enganado. E quando Jó recebe a notícia dos seus filhos, Jó rasga as suas vestes e vai morar em um lixão. E cheio de doenças de pele, se coçando, a mulher começa a culpá-lo pela morte dos filhos. Então no versículo 7 vai dizer: então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a sola do seu pé até a sua coroa. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, e estando assentado entre as cinzas. Então Satanás disse à sua esposa a ele: ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse a ela: tu falas como costuma falar as mulheres tolas. E aqui pela segunda vez, ele canta o cântico que deixa Satanás sem graça. E ele canta: se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E Jó pela segunda vez, ele deixa Satanás sem graça. E o momento em que ele estava lá na sarjeta, que ele estava doente, se coçando, desenganado e abandonado, a sua mulher dizendo para ele: ei, quebre logo, acaba isso. Ei, fala logo. Ei, acaba com essa integridade de Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó mais uma vez disse: se eu recebi o bem, por que eu não vou receber o mal? E mais uma vez ele faz o cântico que deixa Satanás sem graça. Esse é um tempo em que a igreja precisa fazer o cântico em que deixa Satanás sem graça. Acontece que ao invés de você ser um opositor de Satanás na terra, de encontro ao governo dele, muitas das vezes você colabora para o crescimento do governo dele. E todas as vezes que você é aprovado, e todas as vezes que Deus, ele prova o teu caráter, você é reprovado. E todas as vezes que Deus prova a tua fidelidade, você é reprovado. E todas as vezes que Deus prova a sua intimidade, você é reprovado. Mas chegou a hora de você dizer para Satanás: acabou. Deus vai dar testemunho de mim para o mundo espiritual. Diga comigo: acabou. Diga: acabou. Deus vai dar testemunho de mim para o mundo espiritual. Meu Deus, essa palavra é forte. Hoje quando eu estava lá no monte estudando essa palavra, eu senti algo poderoso lá. Que palavra forte. É a hora de você fazer o cântico em que vai deixar Satanás sem graça. Aleluia. E mais uma vez eu queria olhar para a cara de Satanás nessa hora. Ei,
Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: você está deixando o Satanás sem graça com as suas palavras? Você está deixando o Satanás sem graça com as suas atitudes? Você está deixando o Satanás sem graça com a sua fidelidade? Você está deixando o Satanás sem graça com a sua intimidação, com a sua intimidade? Ei, meu irmão! Oh! Você precisa deixar Satanás sem graça. E quando ele fala, é agora que ele vai negar, que ele não vai ser fiel, é aí a hora de você ser fiel. É agora que ela vai murmurar, é a hora de você dizer: Senhor, Tu me deu, e Tu mesmo tomou, bendito seja o Teu nome. A hora que alguém chegar e falar para você, e disser para você: amaldiçoa esse Deus e morre, você vai dizer como um louco falar: eu não vou abandonar meu Deus. Deus não tem culpa do que eu estou passando. Esse é um momento de provação, de teste, de adversidade, mas eu estou e serei aprovado, porque o Senhor é meu Deus. Eu sei, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Satanás está sem graça com os fiéis nesse tempo. Satanás está sem graça com o que Deus está fazendo na igreja nesse tempo. Satanás está sem graça com o que Deus está fazendo nessa conferência. Canções são armas. Satanás está sem graça com o que Deus está fazendo na sua vida. Satanás está ficando sem graça. Diga: Satanás está ficando sem graça. Aleluia. Mesmo que ele entre diante de um tribunal dos céus para apresentar um caso contra você, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ele pode apresentar, mas em tudo os seus lábios não vai pecar contra Deus. Diga: em tudo os meus lábios não irá pecar contra Deus. Sabe o que acontece depois de tudo isso? Olha que coisa tremenda. Antes de Jó saber qual seria o final, no capítulo 42, ele já havia definido o início. E o início era não pecar contra Deus. E o início era manter a sua integridade, a sua fidelidade, independente da adversidade. É por isso que Deus, quando o Satanás apareceu diante dele, ele fez questão de dar testemunho de Jó. Ele: não, desse eu mesmo vou falar. Esse eu mesmo vou mostrar. Esse eu mesmo quero dar testemunho. Eu não quero que Miguel fale dele. Eu não quero que Rafael Salatiel. Eu não quero que nenhum anjo fale dele. Eu mesmo fale dele. Eu mesmo vou falar dele. Porque ele é íntegro, reto de coração. Esse é o meu servo Jó. Esse é o meu servo Jó. Em outras palavras, está dizendo: esse é meu amigo Jó. Esse é o meu amigo Jó. E é por isso que eu dou testemunho dele. E nessa noite eu quero te dizer, e assim eu vou encerrar essa palavra. Deus, ele está muito afim de mostrar você e de te apresentar para o mundo espiritual e dizer: essa é minha amiga Michele. Esse é meu amigo Wilson. Esse é meu amigo Natalina. Essa é minha amiga. Esse é meu amigo. Ei, meu irmão, Deus está muito afim de te apresentar para o mundo espiritual. Essa é a hora. Esse é o momento, meu irmão. Ei, se prepare, porque esse é um tempo em que a igreja irá deixar Satanás sem graça. Se você acredite nessa palavra aí, se expressa aí, crente. Se expressa aí. Me ajuda aí. Dê um brado de júbilo. Aí sabe o que a palavra diz? Eu encerro. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó sabia que a culpa não era de Deus. Jó sabia que ele estava fazendo a coisa certa, servindo a um Deus Todo-Poderoso. Aí sabe o que acontece? Aí depois de 2 vezes que Jó deixa Satanás sem graça, a chave vira. Diga: a chave vai virar. Diga: a chave vai virar. Diga: a chave vai virar.
A chave vai virar. Aí nós vamos lá. A chave vai virar. E assim eu vou encerrar. Aleluia. Aí começa a restituição. Aí começa. Primeiro ataque. 500 juntas de bois e 500 juntas de jumenta. Deus dá 7 vezes mais. Quanto é 7 vezes mais aí? 7 vezes 5. 35. Deus dá 35 mil. Segundo ataque. 7 mil ovelhas. Deus dá 7 vezes mais. 7 vezes 7, 49. 49 mil ovelhas. Deus devolve. Aleluia. Terceiro ataque. 3 mil jumentos. Quantos Deus dá de volta? 7 vezes mais. 3 vezes 7, 21. 21 mil camelos. E devolveu todos os seus filhos de volta. Meu irmão, se coloque de pé aí. Porque é agora que você vai vivenciar a restituição. Diga, a chave vai virar. Diga, a chave está virando. Diga comigo, vamos lá, a chave está virando. E quando a chave vira, vem 7 vezes mais.